Campina Redonda, Espumoso. Agora sim, tudo certo, 10 horas e 36 minutos, está no ar então o programa da Prefeitura Municipal de Espumoso, edição desse sábado, dia 18 do mês de abril, sábado de sol. Recebemos no programa aqui o secretário de Agricultura e Meio Ambiente aqui do município, então, o Fábio Secom, mais uma vez conosco aí, né, Fábio, pra gente conversar. Quando se tem programa ao vivo aí, né, a gente, né, coincidentemente, né, conversamos com o Fábio, né, eu e o Fábio que já batemos papo aqui, né, não é a primeira vez, né? Vamos lá então, começando aqui o nosso programa de hoje. Só vou achar aqui a nossa pauta de hoje, né, para ver o que a gente vai conversar aqui, né? Investimentos na Secretaria da Agricultura e resultados, grupo de produtores e propriedades, também políticas públicas específicas por grupo de produtores. Está aí então o programa da Prefeitura no ar. Fábio Secom, bem-vindo mais uma vez. Então, quer começar a abordar qual desses temas aqui? Tudo é possível para quem tem fé. Muito bom dia a todos, bom dia Rodrigo, uma honra estar aqui falando mais uma vez sobre agricultura. A gente vai abordar esses temas e algumas especificações a mais que em relação a esses temas, né, Rodrigo? Muito bem, então vamos lá então, vamos conversar aí então, traga para nós aí então as novidades. Tudo é possível para quem tem fé. O que é fé? Fé é você acreditar em algo, sentir algo que você não enxerga. Um exemplo é o vento. O vento, nós não enxergamos o vento, mas nós sentimos o vento. Então, ter fé, Rodrigo, é a gente acreditar em coisas que a gente ainda não está vendo. Por que eu falo isso? Porque nós iniciamos a administração, a gestão, né, na Secretaria de Agricultura, e quando você fala em uma secretaria, você fala num todo também, né? Com certeza. Porque faz parte do todo. Então é bom a gente reforçar o que a administração como um todo já vem construindo, e é bom ressaltar aqui os mais de 11 milhões que foram pagos de compromissos, né? Por exemplo, a conclusão do complexo esportivo, as ruas que foram asfaltadas até final de 2024, que isso são resultados gerais e que esse valor total aí de mais de 11 milhões são quitações realizadas, né, de obras que já estão aí na cidade. Então isso também é um resultado. Vamos iniciar então falando sobre as 6 diretorias que nós temos na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Então a primeira é Meio Ambiente, a segunda é Saneamento Básico, a terceira é o Administrativo. Essas 3 diretorias, né, ou 3 áreas, elas já existiam. Além disso, nós criamos, e agora sim estruturadas, completamente estruturadas, 3 novas diretorias, que é a diretoria do Fomento às Agroindústrias, Fomento à Produção e Pesquisa e Desenvolvimento. Essas todas ligadas à Secretaria do Meio Ambiente. Todas ligadas à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Exatamente. Então, como eu sempre venho falando, desde o início que eu assumi a Secretaria, que o foco são em 3 pilares principais. O primeiro, as pessoas; o segundo, os processos; e o terceiro, os resultados, o produto, né, de tudo isso. Então, hoje, com muita propriedade, Rodrigo, eu posso falar, afirmar e garantir para quem está nos ouvindo que nós temos 6 diretorias muito bem estruturadas, tá? 3 que nós herdamos e mais 3 que nós criamos. Então, eu tenho aqui alguns números para compartilhar. Das 3 diretorias que já existiam, nós temos aí um total de 825 serviços realizados nessas 3 diretorias, né? E mais 800 e poucas solicitações realizadas nas diretorias novas que nós criamos, tá? Falar um pouquinho sobre
sobre a diretoria do Fomento às Agroindústrias. Nós realizamos 62 iniciativas, ou seja, Sim. serviços, né, para estruturar e para organizar essa diretoria. Hoje, essa diretoria ela é conduzida, liderada por uma assessoria de fomento às agroindústrias, né? Assessoria da empresa Caminhos do Campo, na pessoa da Johnny, o qual faz todo o contato com os produtores de alimentos, né? Organização da feira, enfim, toda essa parte de organização. Então está dentro dessa diretoria. Trazendo alguns números e dos benefícios que essa diretoria, né, dessa área gerou nesse 1 ano, 3 meses e 18 dias. Então foram, vamos ver bem certinho, foram 14 feiras livres na praça, mais o festival do Milho Verde, né, Sim. que foi realizado em dezembro. Sim. Eu sempre, desde o início, você lembra, Rodrigo, falando que o nosso resultado é quando o produtor tem resultado. Não adianta a gente se esforçar um monte se o produtor não está tendo resultado. Então, a energia tem que ser muito bem direcionada. E o resultado que nós temos somando, o resultado financeiro, somando todos os valores dessas feiras, mais o Festival do Milho Verde, estamos chegando aí a R$300 mil. R$300 mil. Só no mês de... No ano de 2026, quase 200 mil. E aqui eu vou assumir publicamente um compromisso e uma meta que nós, como administração, temos, que é tornar esses produtores aqui das agroindústrias, os produtores de alimento, em produtores milionários. O que significa isso? A nossa meta até 31 de dezembro é fechar um faturamento de mais de R$1 milhão, tá? Com as feiras. Hoje, então, nós realizamos 14 feiras em 2026. Estamos com uma média de receita, de faturamento bruto aí de R$14 mil por semana, por feira. Então, se nós seguirmos essa média até o final do ano, mais os 3 festivais que irão acontecer, a gente conseguirá alcançar e ultrapassar essa marca de R$1 milhão. Então, essa meta nas agroindústrias é tornar os produtores milionários, tá? Alguma pergunta? Muito bem, não. Continue aí. Esses dados são importantes. Essa feira que foi criada aí, né? Que fomentou essa área, porque antigamente a gente só via os produtores da indústria no lugar que eles têm ali, né? Discreto ali, enfim, né? O pessoal ia ali, agora tem uma feira. E o nome feira, por isso que é importante, né? A feira, porque a feira, ela traz, né? Atrai as pessoas. Falou em feira, né? O pessoal vai, né? Uma feira ao ar livre, um espaço, né? Bem, enfim. E a questão também, não só participar em eventos que eram do município, né? Foi criado um novo evento, então. Agora tem a Exapie, com certeza vai ter aí também o pessoal participando, vai ter o festival que você já trouxe também. Mas essa criação, nome, né? Feira, com certeza isso aí, né? Trouxe muito mais ganhos, né? E rentabilidade também, né? Exatamente. A gente tinha aqui, ou tem ainda durante a semana aqui, só não querendo, a Feira do Produtor aqui ao lado da prefeitura ali, naquela casa ali. Era uma vez por semana ou 2? Uma vez por semana, uma vez por semana. Sexta-feira à tarde. Isso aí. E agora a gente tem essa aí também, que é bem maior, mais ampla, né? É que maior diversidade de produtos. E gera uma visibilidade maior também, porque a gente passa ali, quem passa ali está dentro da feira já, né? Não precisa entrar em espaço, enfim, né? Exatamente. Então, os investimentos, um pouquinho de números, Rodrigo, o que foi investido. Então para o Festival do Milho Verde foram investidos quase R$40 mil através do Vale Festival do Milho Verde, distribuindo esse valor de R$75 por servidor público. Sim. Então vamos considerar R$40 mil ali investidos. Investimos mais R$36 mil na aquisição das pirâmides, né, das barracas, que hoje Sim. elas estão fixas ali na rua. São patrimônio do município. Patrimônio do município. E vamos considerar aí o tempo das pessoas, né, do salário das pessoas, mais essa assessoria que a gente tem, ao redor aí de R$80, R$90 mil. Então a gente está falando aí de aproximadamente R$150 mil investidos nesse segmento de fomento às agroindústrias e um faturamento de R$300 mil. Você já se pagou, né? Já se pagou esse investimento e
E agora que está estruturado e o movimento já está formado, a coisa acontece de uma forma mais fácil e com menor investimento financeiro. Então essa área já está andando, está funcionando. É importante ressaltar também que nós conquistamos o lugar para 2 agroindústrias, a agroindústria do Panificados Venig, do Pontão dos Maneco, e os Panificados Três Marias, que irão participar da Exposol em Soledade. Olha só. Tá? Então, a gente está indo buscar faturamento em outros municípios também, né? Sim. Além disso, nós já temos organizado o Festival da Mandioca e da Batata Doce, que vai acontecer na Isapiec. É isso aí. Tá? Então, nós já conseguimos aí aproximadamente R$200 mil de incentivo do governo estadual, que é com esses barracões, né, da agricultura familiar. Sim. Temos 30 agricultores confirmados para o Festival da Mandioca e Batata Doce, que vai acontecer dentro da Isapiec. Desses 30, 20 produtores são de espumoso. Tá? 20 produtores são de espumoso. Então está bem estruturado, estamos organizados. Essa diretoria eu vejo que está muito bem estruturada, muito bem liderada, e a população como um todo entendeu como essa diretoria dentro da secretaria ela funciona. Quero falar um pouco, Rodrigo, sobre o fomento à produção, que essa diretoria ela é liderada pelo nosso ex-vereador Juliano Fiuza. Sim. Tá? No mês de maio a gente vai iniciar duas frentes de trabalho, que uma é a reforma e ampliação de açudes. Então são demandas que os produtores eles vieram trazendo durante o ano de 2025. A gente não tinha condições, mas a gente foi anotando todas essas demandas. Então nós já temos 30 produtores que estão com as licenças. A gente vai disponibilizar 5 horas de escavadeira, né, para cada produtor. Isso já está orçado, já está organizado. E para esse ano de 2026 a gente vai conseguir atender 30 produtores, que foram os que primeiro se inscreveram. E no decorrer da realização dessas atividades, a gente vai abrir uma lista de espera para que os produtores se inscrevam para realizar esse mesmo tipo de trabalho no ano de 2027. Então a gente está trabalhando de uma forma organizada, planejada, né, e tendo previsibilidade do que vai ser entregue para a população. Então, essa reforma e ampliação desses açudes, que é muito importante, principalmente para o segmento de produtores de gado de leite e gado de corte, que precisa fornecer água para esses animais, né? E para os produtores que querem produzir peixes, né? Eu recebi várias reclamações de uma família do Pontão do Butiá que acabou desistindo da produção de peixes porque cansou de esperar a realização desse açude. E por isso que eu iniciei dizendo que tudo é possível para quem tem fé. Quem tem fé acredita no invisível, né? Sente o invisível. Então, assim, a gente estruturou todos esses processos e agora chegou a hora da realização. Então, você, produtor que tem fé, permaneça persistente, que em algum momento nós vamos estar chegando na sua propriedade para realizar o atendimento aí da sua solicitação. A segunda realização aí de atividades dentro da diretoria do Juliano Fiuza é em relação às pedras para os produtores de leite. Nós já conseguimos atender a metade desses produtores de leite o ano passado, e esse ano nós vamos atender a outra metade. O ano passado levamos 250 cargas de pedra, e esse ano a gente está projetado para mais umas 200 cargas, né? Então aí nós vamos estar trabalhando estrutura, né? Tentando facilitar a vida dos produtores de leite. Então essas são as duas grandes realizações, né, dentro dessa diretoria, o que a gente tem programado para esse ano. É bastante serviço, né? Bastante serviço, e aqui eu quero ressaltar e agradecer publicamente toda a equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
Porque nós estamos vivendo um nível de engajamento, Rodrigo, que em todas as equipes que eu já liderei, nunca presenciei um nível de engajamento tão alto, de entrega, de trabalho, sabe? Sim. Então eu quero agradecer a todos aí pela entrega, pelo comprometimento. E agradecer também toda a administração, que a gente depende de processos de outras secretarias, né? Sim. E então a entrega desses resultados só é possível porque há um comprometimento de um grupo, né, Sim. de pessoas que está realmente engajado para entregar. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, eu falei bastante serviço, aí eu quis dizer com isso, né, que tem que ter um planejamento, uma agenda, né, o tempo, a demanda vai demandar tempo, né, e pessoal também, aí você se cercou de pessoas, criou mais três novas diretorias, enfim, para que tenha tempo para conseguir fazer isso aí, porque 4 anos passam rápido, né? A gente não vai falar aqui sobre tentativa de reeleição, porque vamos trabalhar com o tempo que a gente tem, que é os 4 anos, né? Um período de 4 anos aí, e você quer chegar lá no final desses 4 anos e ter entregue todos esses planos que você tem, enfim, vai conseguir, é isso que a gente quer saber também, porque surgem ideias às vezes de um monte, mas botar todas essas ideias aí em uma caixinha aí, enfim. Olha, Rodrigo, tudo é possível para quem tem fé. Uma frase forte, é uma frase forte essa frase. Essa frase ela é tão forte que em algum momento eu fui chamado de louco, Fábio Louco. Olha porque só. Eu tenho ideias e mas, eu sou um cara de fé. Einstein também era tido como maluco, então não fica. Não eu acho que isso é um baita de um elogio, né? Então, assim, tudo que nós colocamos no papel e a gente se propõe a fazer, nós alcançamos. Sim. Então nós. Ou delega também, né? Porque a ideia nasce comigo, mas a gente pode. Outra pode, né? Perfeito esse ponto. Nós temos, então, 6 diretorias. E os diretores, eles estão comprometidos. Então, eles estão trabalhando o presente e médio prazo. Eu estou pensando um pouquinho mais no futuro, em novas ações que estão vindo. Então, eu sou o líder deles, mas eu sou o servidor deles. Eu preciso dar condições para que eles entreguem o melhor de cada um deles, né? Então, sim, tudo isso vai ser realizado, né? E ainda mais que nós encontramos um método de fazer isso. Começamos pelo fomento das agroindústrias, agora estamos passando para o fomento à produção. E a terceira diretoria que eu quero citar, Rodrigo, é a de pesquisa e desenvolvimento, que hoje é liderada pela acadêmica de agronomia, a Emanuele da Rosa, né, a Manu. Sim. E a Manu tem a função de diretora de gestão e inovação. Então, essa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento, ela trabalha mais com o levantamento de informações da nossa agricultura. No início você falou a divisão dos produtores. Então, a gente dividiu basicamente em 3 grupos. O primeiro grupo que está sendo melhor atendido, que é o grupo dos produtores de alimento, que são das agroindústrias, dos feirantes. O segundo grupo são os produtores de leite, que é o nosso foco para agora no mês de maio. E o terceiro grande grupo, que é a maioria dos produtores, são os produtores de grãos, né? De soja, milho, trigo, aveia, que esse, como é o maior grupo de produtores, precisa de um planejamento maior e mais aprofundado, informações técnicas. Então, a diretora Emanuele, ela está fazendo toda uma pesquisa de levantamento de informações técnicas. E quando eu falo informações técnicas, nós temos que começar pela base. E a nossa base é o solo. Então nós vamos, sim, mapear e fazer uma chamada agricultura de precisão no município inteiro de Espumoso. Esse é o grande projeto que nós iremos implementar em 2027. Projeto audacioso, hein? Que é grande, Espumoso, hein? 55 mil hectares, e nós queremos ter um conhecimento do solo, que é a base. Se nós melhorarmos um pouquinho o nosso solo, nós já vamos estar aumentando ou dando condições para que, se chover bem, o produtor possa colher mais, né? Nós precisamos entender o seguinte, Rodrigo, que quais são as ações que eu faço na minha propriedade que, independente se chova ou não, eu vou produzir mais, tá? Então, isso começa pelo solo. Um solo que, primeiro ponto,
que a gente já tem estudado isso e trabalhado com pesquisadores de universidades, a Unicruz de Cruz Alta e a Universidade de Passo Fundo, tá? Que 75% dos solos do Rio Grande do Sul são solos ácidos, ou seja, um pH, é o potencial de hidrogênio, que não dá total condição para o melhor desenvolvimento das culturas. E aí a pergunta que nós nos fizemos internamente na secretaria será que Espumoso está dentro dessa estatística? Então nós estamos levantando informações básicas por amostragem para ver se nós fizemos parte dessa estatística no Rio Grande do Sul. Uma vez fazendo parte dessa estatística, significa que nós precisamos investir no principal adubo, vamos dizer assim, que é o calcário. Não adianta a gente colocar fertilizante se o nosso pH não está corrigido. Então nós precisamos do exame, do diagnóstico, que é através das análises de solo. Então o nosso projeto é bem audacioso e nós vamos precisar o comprometimento de toda a equipe técnica do município, de diferentes empresas, o comprometimento também em alinhamento com os laboratórios que vão fazer essas análises de solo. Tá? Para a gente chegar nesse resultado, para daí chegar no outro nível, que aí vai ser o nível 2 desse projeto, que é a compra coletiva de calcário e a distribuição desse calcário. Tá? Então, sim, talvez o nosso projeto mais audacioso que nós temos para os próximos dois anos, tá? E quando é que vocês pretendem começar a conversa já com os agricultores? Já iniciaram as conversas? Excelente pergunta. Vou aproveitar aqui antes da gente seguir, Rodrigo, que quem está assistindo, compartilha a live, faça a sua pergunta, eu estou aberto aqui, eu vou ver a pergunta aqui, tá? Compartilho, a vereadora Fabiana comentou: parabéns, secretário Fábio e toda a equipe da secretaria. Estão focados em trabalho sério e com resultados. Contem conosco sempre. Agradecimento especial para a vereadora Fabiana, que desde do início, ela que é agricultora, sempre vem nos apoiando, ouvindo as nossas demandas, correndo atrás de recursos, né, para a gente melhorar a estrutura da secretaria, para a gente conseguir entregar mais resultados. A Fabiana Doce, ela é vereadora aqui, e além de vereadora, é uma excelente pessoa, né? Muito educada, muito prestativa, atenciosa, né? Carismática. Acho que tem outros aí que a gente podia, mas é muito, muito amiga da gente, né? Pessoa séria, muito receptiva também, aberta para conversa. Então, todos são, mas a gente falou porque é ela que comentou aqui, a gente está falando dela. A gente está falando porque... então você... uma grande figura aí. Coloca essas perguntas aí no chat que a gente vai lendo aqui, né? Às vezes eu comento, eu tenho uma linha de raciocínio e as pessoas querem saber outras coisas. Então, comentem, né? Então, voltando, os projetos são audaciosos, mas a gente tem uma equipe que... Até os 6 primeiros meses nós trabalhávamos, vamos imaginar uma partida de futebol, nós estávamos na retranca, era muito mais para o jogo na defensiva. Hoje nós estamos na ofensiva, então a gente está indo para cima, está buscando, né? Outros projetos que a gente tem feito também o projeto Florescer das Flores. No verão a gente teve a falta de chuva aí comprometeu os nossos canteiros de flores. Hoje a gente já está muito mais adiantado, já estamos com os canteiros prontos, preparados, adubados, estamos montando outros canteiros, inclusive a administração está revitalizando a Praça Jacinto Rosa ali, né? A Praça da Enxada. Ali vai ser plantado flores, enfim. E o inverno também pode atrapalhar as geadas? Como é que essas flores... Não. No inverno é mais fácil, chove, tem sol, a geada não mata essas espécies de flores que a gente escolheu. Então, né? A tendência é vir com tudo. Isso. Então, a perspectiva é termos um inverno florido aqui em Espumoso, tá? Temos... Aí você falou, quando que nós vamos apresentar esse projeto para os produtores? Então a gente tem um cronograma. No primeiro semestre, então, vai ser o levantamento técnico, né, envolvimento com as universidades, para a gente identificar tudo que já está mapeado. E em agosto, Rodrigo, nós vamos organizar a primeira semana acadêmica
da agricultura de Espumoso, na Casa da Cultura. Vai ser uma semana à noite com diferentes palestras, todas as noites com palestras. Sim. Então ali a gente vai fazer o lançamento desse projeto, e ali a gente já vai mostrar como vai funcionar o projeto, e teremos 8 meses para executar, para colocar esse projeto em prática, tá? Sim. Então esse vai ser o primeiro contato aí. Temos também em junho, início de junho, a Semana do Meio Ambiente, envolvimento de 3 secretarias, Secretaria de Obras e Secretaria da Educação, onde a gente vai fazer, nós já estamos fazendo, na verdade, várias ações, e durante essa semana a gente vai reunir as escolas na Casa da Cultura para apresentar os resultados dessas ações, e durante essa semana também, junto com a Secretaria de Obras e Educação, a gente vai estar fazendo algumas ações aí na cidade. Muito bem, tá aí. Então, projetos são, né, grandes, são muitos projetos aí e precisa de pessoal, por isso que foram criadas essas secretarias. Você nominou todas elas aqui? Não, desculpa, essas diretorias, né? As diretorias. Nominou todas? Diretoria de Meio Ambiente, Sim. de Saneamento Básico. Aí. A de Saneamento Básico é liderada pelo Valdocir Venig, Sim. tá? Que é um cara assim que tá na função certa, com a preparação certa, que ele entrega muito resultado. É isso que nós esperamos, né? Acreditamos que sim, né? Isso. Não pode pegar aleatoriamente qualquer... Acho que tem que a pessoa tem que entender ali para estar ali, né? E é um colaborador assim que, além de resolver problema, ele evita, ele soluciona problema que nem surgiu ainda. Sim. Porque ele consegue antecipar, aqui vai dar um problema, então vamos... né? Previsão, tem a previsão ali. Previsão. Trabalha com... O administrativo liderado pelo João Antônio Esperoto Feltrin, um jovem de 20 anos, Olha só. tá, que começou com nós ainda com 19 anos. Ontem ele me reportava, Fábio, eu demorei 4 meses para entender o processo. E aqui eu quero publicamente reconhecer uma verdade que o ex-prefeito Douglas Fontana falou. Se vocês precisarem de ajuda, podem chamar a nossa equipe, que a nossa equipe está pronta. E nós desenvolvemos a nossa equipe, uma equipe que, liderada pelo João na área administrativa, construiu um processo de anticorrupção, porque o João é o homem da planilha e que controla cada centavo que movimenta dentro da nossa secretaria. Então, nós temos um processo de rastreabilidade, de anticorrupção, de fiscalização interna. Então, tem como nós ver tudo que está sendo movimentado, Rodrigo, dentro da nossa secretaria. E o João é a primeira pessoa que identifica se algo não está correto. É o homem do Excel. É o homem das planilhas e que faz todo o controle dentro do sistema, né? Então hoje nós temos uma equipe qualificadíssima para cada uma das funções, tá? Eu convidei o João para vir aqui, ele disse, Fábio, eu sou tímido, não me sinto preparado. Daí eu disse, tudo bem, vai ter o teu momento para participar da entrevista, né? Então nós temos um sistema que o uso eficiente dos recursos. O João é o meu braço direito nas finanças, né? Ele que me sinaliza, ele que organiza, ele que deu um problema, ele que vai encontrar a melhor solução para isso, né? E aí fomenta as agroindústrias, fomenta a produção, pesquisa e desenvolvimento. Essas são as 6 diretorias que nós temos hoje na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Tem outro comentário aqui. O Roberto Oliveira, grande Fábio, meu sempre colega. Além de inteligente, tem vontade de fazer e ajudar. As pessoas dizem que eu sou inteligente. Não me considero inteligente, Rodrigo, mas me considero muito esforçado. Então, desde que eu sempre estou estudando, né, nas salas de aula que eu passei, nunca respondi pergunta nenhuma que o professor fez, nunca por ser uma pessoa envergonhada, né? Mas sempre procurei ser o mais esforçado. Sim. Não adianta a gente ter um gênio, um cara muito inteligente, se não tem esforço. E se não faz nada, né? E se não faz nada. Então, não proporciona nada. O esforço, ele vai superar qualquer inteligência. Sim.
Exemplo, ter um gênio incubado lá não adianta, né? Não adianta. Tem gente que mas só ideias têm que sair do papel, né? Eu acho que é importante isso, né? E aquela história, se você não consegue fazer sozinho, você tem que ter a ajuda de alguém, né? Exato. Porque aquela famosa história que o pessoal escuta muito, aquela famosa frase, compramos a ideia. Muitas vezes, né? E é normal copiar a ideia também, né? As ideias estão aí para serem, né, usadas. Daqui a pouco eu não usei a minha ideia, mas você usou e deu certo, né? Então, não é uma ideia minha, né? É uma ideia que eu tive, né? Mas que outras pessoas estão sendo beneficiadas. Aí a mesma inventaram um celular, né? Se aquele cara ficasse quieto e não tivesse, né? Mas com certeza não foi sozinho que ele desenvolveu. A ideia, o núcleo da ideia, ela nasce, depois ela se desenvolve. Exatamente. A ideia talvez é o mais fácil. O mais desafiador é você implementar, que aí você precisa de equipe. E os ajustes necessários, né? Exatamente. Que nem uma ideia que nasce pronta, né? Eu acho que... o que eu sempre falo, Rodrigo, vamos começar, depois nós melhoramos. Isso. Começa, depois melhora. Até porque quando melhora. mostra o serviço, vem alguém e diz, possível fazer assim. Exato. Aí vem as dicas, aí vem as contribuições, né? E exatamente, isso aí. Começar é tudo. É tudo. E a gente está sempre à disposição na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para ouvir novas ideias. Tem muita coisa nova que nós estamos implementando. Tem também dentro da diretoria das agroindústrias, a gente vai fazer um projeto piloto que a gente não vou dar spoiler aqui, mas tem um projeto inovador que início de maio a gente vai implementar. Então é importante esse trabalho, ouvir a população, essas inovações, né, para que a gente possa sempre estar evoluindo, sempre melhorando. Com certeza, a gente precisa disso, né? A gente precisa de melhorias, todos os setores, né? Eu acho que nunca está pronto 100%, não é uma receita de bolo, né? Importante é a gente saber que a administração não é uma receita de bolo, né? Exato. A gente não pega ela, tem que fazer assim, não. Segue, né, os cronogramas, mas também a pessoa que está ali, que está administrando, tem que trazer inovações, novidades, né? O mesmo, como é que diz? Mais do mesmo não adianta, né? Muitos falam pra gente assim, as ruas agora e coisa e tal. Cara, a rua, a coleta de lixo, isso aí tudo né? Tem que se manter, tem que ter. Aí se você deixar de depreciar isso aí, daí sim, né? Daí você está indo negativamente. Agora, acho que o que o cidadão quer e precisa é inovação, né? É inovação. O que de novo vocês trouxeram pra gente, vocês vão trazer ou ainda tem. Por isso que é bom expor as ideias, né? Porque só entrar lá e passar o ano lá, ser um preposto lá na secretaria, não adianta, né? O nome é Fábio Secom, tá lá, mas, enfim, quais são as novidades? Eu acho que tem que, né, mexer com as mãos aí para que tenha novidades. E essa feira do produtor foi uma, tem essas aí outras. Então, na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a gente tá vendo que a coisa tá andando também, né? Que tem aquilo que tem que manter, né? Por exemplo, a Secretaria de Obras tem que manter. Né? Não cria nada novo, né? Ela mantém, né? Conserta, mantém, né? Infraestrutura. Mas a Secretaria de Meio Ambiente dá essa assistência e também está trazendo algo novo aí, né? E é importante a gente entender, Rodrigo, o que é a diferença entre inovação e criação. Sim. Às vezes eu posso criar algo novo, que é inédito, Sim, mas que não vai trazer funcionalidade, não vai trazer um resultado positivo. é aquela coisa que a gente falou da ideia, né? Da ideia. Agora, a inovação, para mim, inovação é qualquer coisa que eu fizer que vai me trazer, vamos pensar em recurso, um dinheiro novo. Sim. Esse dinheiro novo ele pode ser eu aumentar o meu faturamento ou eu diminuir o meu custo. Sim. Tá? Então, vamos pegar o exemplo das feiras aqui. Nós inovamos, fizemos não criamos nada novo, Sim. só pegamos o que já existia e amplificamos. Então, aumentou o faturamento. Então, é uma ideia positiva. Vamos pegar agora a situação dos produtores de leite. Sim. Tá? Nós não temos o controle. Nós aqui, secretaria, administração, não temos o controle sobre o preço do leite. Sim. Mas o que nós temos controle? Nós podemos auxiliar. Se nós não conseguimos aumentar faturamento, será que nós conseguimos diminuir custo? Não sei. Sim. Mas é o que talvez esteja mais próximo do nosso controle. Então nós temos que focar em aumentar a lucratividade. Então, se eu conseguir diminuir custo ali, também é uma inovação. Sim. Então, o que nós conseguimos fazer de inovação que traga dinheiro novo? Sim. E aí eu quero agradecer e parabenizar o projeto que está no forno ali, está sendo construído
pelo Tomás Fiuza, um trabalho de criação da Associação dos Produtores de Leite Espumoso. Sim. Criando essa associação, abre a possibilidade de trazer recursos estaduais e federais. Tá? Recurso existe, Rodrigo. Nós precisamos estar preparado e prontos para que a hora que esse recurso está disponível, a gente trazer e conquistar aqui para Espumoso, né? Sim. Então, essa associação ela vai contribuir e muito para os produtores de leite. Nós temos um projeto, aí, um rabisco de projeto que é fomentar a produção de leite distribuindo sementes de milho. Esse é um projeto aí que vamos tentar executar até a metade do ano. Não sei se vai ser possível a gente construir isso, mas se não para esse ano, para o ano que vem, metade do ano que vem, a gente vai ter isso implementado também. Tá? Porque produção de leite, conversando com a área técnica, principalmente com o veterinário Cláudio Antunes, que tem sido aí um grande mentor para nós nessa área, com a Luana Capitânio, o Felipe, né, também, que são aí referências na área, né, o Josiel, alimentação, nutrição e genética. Então nós temos 2 projetos para essas 2 áreas aí, nós precisamos encontrar um recurso para alavancar isso. Se você tem um rebanho bem nutrido, né, se está bem nutrido, vai ter menos doenças e vai produzir mais. Se você tem uma genética e uma boa nutrição, automaticamente essa produção vai aumentar. Então, os pilares da produção de leite, eles passam pela nutrição e pela genética, né? Sim. Então, nós estamos estruturando, embora meus pais foram produtores de leite, não é uma área assim que eu me aprofundei tanto. Então, a gente precisa estudar, se atualizar, precisa de bons mentores, né, para a gente focar certo. É isso aí. Então, a gente conversou então no programa da Prefeitura Municipal de Espumoso de hoje, dia 18 de abril, sábado de sol, com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município, Fábio Secom, trazendo as informações, né? E tem muita coisa nova para surgir aí, o que a gente espera, claro, né? A gente tem que torcer para que dê tudo certo sempre, né? Eu não sei, às vezes eu fico falando aqui, agora vamos entrar num termo um pouco, né? Vamos destoar um pouquinho da nossa conversa, mas eu acho que a política é importante, todo mundo tem um lado, né? E é bom ter um lado, né? A pessoa que não sabe. Mas aí, a gente tem a hora de defender o nosso lado também, é a hora da campanha, né? A gente escolhe, né? Tem direito e vai lá e aposta e vota, enfim. Não deu o nosso, vamos torcer para que quem entrou faça um bom trabalho, porque quem perde é nós, né? A gente torce para que o prefeito não cuide das estradas, não cuide do meio vira uma... é ruim para nós, né? Então a gente tem que torcer que dê tudo certo, que o município cresça cada vez mais, né? Depois a gente pensa na outra vez, né? Enfim, né? Mas agora a gente tem que torcer para que tudo dê certo, né? É isso que a gente pensa. Porque eu acho que a gente vive, claro, né, Fábio, de elogios e críticas, né? E às vezes as críticas a gente tira coisa boa também, positiva, né? Opa, tá certo. E dos elogios, às vezes, a gente não tira tanto, né? E a gente tem visto também quem está nos elogiando. Será que é aqueles que gostam de nós? Aí, elogio da minha mãe não conta muito, né? Crítica, sim. Crítica, sim. Aí quando você... Então é isso, né? Ontem eu fiz uma reunião com a minha equipe e eu disse... A energia que vem de um elogio e de uma crítica, ela é a mesma. Sim. Um elogio, às vezes, pode ser negativo para ti. Sim. Porque a pessoa pode se acomodar. Sim. Agora, se veio e reforçou e te motivou para você fazer ainda mais, positivo. Sim. Uma crítica, ela pode ser negativa. Você pode se fechar, você pode se intimidar. Sim. Como ela pode ser extremamente positiva. Opa, essa crítica faz sentido, e se eu melhorar isso, se eu fizer aquilo. Então, é da crítica que muitas vezes sai a inovação. Sim. A crítica é extremamente positiva. Então, veja, o elogio e a crítica, elas carregam o mesmo volume de energia. Basta você saber canalizar essa energia para o lado positivo e construtivo. E aí o pessoal né, faz muita... Às vezes, por falta de conhecer a crítica, na verdade, ela não é como é que se diz? Aqui a gente tem a crítica como uma coisa ruim, né? Me criticou. Mas crítico é aquela pessoa que debate sobre um assunto, né? Que entende do assunto. Exato, eu sou um crítico, você é um crítico. Crítico é aquela pessoa, aquele ser humano, aquela pessoa que entende do assunto e ele pode opinar. É uma opinião, a crítica, na verdade, né? Então você tem crítico de futebol, crítico de novela, crítico de filme, crítico de tudo quanto é coisa, de política. É a pessoa que sabe falar sobre o assunto, discorrer sobre o assunto. E o pessoal leva para tá me fazendo uma crítica, não um crítico, não sei o quê. Né? Tá como se fosse uma coisa, mas não, é totalmente diferente, né?
Então, isso é a importância de a gente saber separar as coisas. Fábio, muito obrigado, né? Obrigado pela sua participação aqui. Como eu havia falado no início do programa aqui, quando tem programa ao vivo, geralmente você vem ao vivo aqui, né? Uhum. E aí a gente conversa. Geralmente é o nosso colega Delmar Espíndola que grava o programa da prefeitura, né? Mas não gosto de gravação e coisa, eu prefiro estar mais ao vivo, eu acho que fica mais... Prefiro ser ao vivo. Sim, né? que bom, a gente também está aqui para conversar, né? Considerações finais aí, você queira deixar aí para os nossos ouvintes? Eu quero agradecer o Dr. Gerson, o prefeito Dr. Gerson, o vice-prefeito Juliano, que acreditaram no meu potencial e na minha potência e competência técnica para me colocar nesse lugar que eu me sinto muito feliz desempenhando a função como secretário de Agricultura e Meio Ambiente. São duas pessoas para mim que eu admiro muito, essas duas pessoas, que eu gosto muito de trabalhar, ouvir essas pessoas, ouvir as sugestões, as críticas deles também, né? Os puxão de orelha, os aconselhamentos. Agradeço muito o prefeito Dr. Gerson e o vice-prefeito Juliano, né? Que são perfis diferentes, complementares, que muita coisa eles pensam igual e muitas coisas eles pensam diferente, e é isso que toda a equipe percebe e tira proveito positivo disso. Sim. Que é na divergência, nas diferenças, que a gente encontra a inovação. Então agradecer aí o nosso prefeito, nosso vice-prefeito, por ter proporcionado essa oportunidade para mim, para os meus colegas e para a agricultura de Espumoso. E vamos lembrar sempre, tudo é possível para quem tem fé. Muito obrigado. Muito bem.